Hora de falar de filme brasileiro aqui no canal e de escolhas peculiares para roteiristas. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Malês. Um casal prestes a se casar é sequestrado de sua terra natal, no continente africano, e trazido para o Brasil como escravos. Separados pelo destino, ambos lutam para sobreviver aos horrores da escravidão. Malês, como o título indica, é um filme que fala sobre o levante dos malês, um movimento que foi considerado o maior levante de escravizados do Brasil, que ocorreu no dia 24 de janeiro de 1835. E quem traz esse filme à vida, um filme que, segundo o marketing do filme, levou décadas para ser feito, é o aclamado ator brasileiro Antônio Pitanga, que sim, traz seus dois filhos, Camila Pitanga e Rocco Pitanga, aqui pro elenco em papéis de destaque. Mas apesar de estarmos falando de uma história importante para o movimento negro do Brasil, dirigida por um dos maiores atores negros do Brasil, que tem outros atores negros incríveis do Brasil no elenco, infelizmente esse vídeo vai ter que destacar uma pessoa branca. Malês é um filme escrito por Manuela Dias. E assim, provavelmente ela teve algum colaborador, algum consultor, mas quando os créditos iniciais do filme aparecem, o nome dela é o único lá. Então, se alguém vai tomar uma chapiscada, é ela mesmo. Porque sim, meus amigos, o grande problema de Malês tá nesse roteiro aqui. A produção aqui é impecável, sabe? Os cenários, os figurinos são muito bonitos, a fotografia é muito legal, muito quente. Dá pra ver o alto nível da produção aqui. Mas as grandes inconsistências de Malês são narrativas. O roteiro da Manuela Dias é raso, superficial, extremamente didático e parece preso a 2014. Sim, porque os personagens não usam aqui o vocabulário ali de 1835 e eu também não sou pegado a esses detalhes. Mas eu não tô exagerando, todo o diálogo do filme termina com uma frase lacradora. Eu não acompanhei a novela Vale Tudo, também escrita por Manuela Dias, mas eu vejo o pessoal comentando na internet, pelo menos na minha bolha, muita gente descreve Vale Tudo, nessa nova versão de 2025, como uma novela pro TikTok, né? Uma novela que rende aí belos cortes de vídeos curtos. E eu sinto que Malês vai pro mesmo caminho. Dá pra você cortar pequenos trechos aqui de 1 minuto, colocar no TikTok, no Instagram, no Quai, em todas essas redes de vídeos curtos e fazer um baita sucesso. Eu imagino que é isso que vai acontecer, principalmente se o filme sair aí pra streaming ou pra video on demand antes do Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro. Mas ok, não é só narrativamente que esse roteiro não acho que ele seja legal. Estruturalmente eu também acho que ele não ajuda muito. Malês é um filme com muitos personagens e que simplesmente não foca em nenhum deles. E isso faz com que quase nas 2 horas de projeção a gente acompanhe ali pequenas histórias e que nenhum ator consiga desenvolver bem o seu personagem. Nenhum personagem aqui tem um arco que a gente possa dizer que seja um ciclo completo, porque todo mundo tá aparecendo muito pouco em cena. Então acaba sendo muito difícil até de algum ator se destacar nesse filme. E mesmo assim, eu consigo pensar o nome desse elenco, que é Camila Pitanga. Ela tem muito pouco tempo de tela, assim como a grande maioria dos outros atores, porque você tem muita gente, muitos personagens, muita coisa acontecendo. Só que as cenas que ela tem entregam uma carga dramática, entregam uma construção de personagem que são bastante emblemáticas, principalmente se a gente considerar que há 6 meses atrás, mais ou menos, a gente já estava vendo ela como a Lola de Beleza Fatal. E são 2 personagens completamente diferentes. E não acho que seja caso de nepotismo aqui, porque não é como se ela tivesse mais tempo de tela que outros atores, como o incrível Bokasa Kabengele, por exemplo. Eu só acho que o filme é ruim mesmo no quesito de contar essa história. Inclusive, parece muito pra mim que esse é um daqueles projetos que a Globo Filmes, a Globoplay, vai transformar em algum momento numa minissérie de 4 episódios. Porque a sensação que a gente tem assistindo esse produto como um filme de 2 horas é que faltam momentos cruciais para contar a história. Como, por exemplo, a gente tem aqui a Patrícia Pilar como a antagonista desse filme, e todo momento que ela aparece, né, além de ser super didática, ela tá sempre dizendo: "Não, porque você vai fazer parte dos meus novos negócios no Recôncavo Baiano". A gente não acompanha quais são esses negócios, quando a gente vê, eles já estão acontecendo, então a gente tem que deduzir, sabe? O filme abre mão desses pequenos conectores lógicos que não que sejam estritamente necessários, sabe? Não é como se a gente saísse do filme sem entender do que ele se trata, mas é que eles são essenciais para construir
a emoção para construir a trajetória daqueles personagens. Por isso que parece uma obra muito inchada, sabe? Tem muita coisa acontecendo e esses caminhos são muito abreviados, como por exemplo até o próprio plano do Levante dos Malês. A gente acompanha que eles têm um plano, mas o plano nunca é mostrado pra gente. A gente só acompanha as coisas simplesmente acontecendo. E é aí que eu acho que entra também um grande porém do filme, que é, ok, dá pra ver que foi uma produção cara, uma produção foi muito bem feita, bem sofisticada, mas não é Hollywood. Então, quando a gente chega no exato momento do Levante dos Malês, a gente tem planos muito fechados para não mostrar que eles não tinham dinheiro para pagar aí uma centena de figurantes para fazer aquele momento acontecer. Então, ele é um filme que falha ali na ação do final, principalmente na hora de mostrar o levante, mas as falhas vêm desde o início, porque esse roteiro é muito mambembe. Como eu disse, se isso realmente for transformado numa série de 3, 4 episódios para TV, e essa história tiver o tempo diluído, se esses personagens realmente tiverem tempo de tela pra gente apreciar o que aconteceu aqui, eu acho que talvez Malês funcione numa outra mídia. Mas como cinema, eu acho que ele não funciona muito bem. E assim, nada vai salvar esses diálogos pobres da Manuela Dias. Mas talvez a estrutura narrativa funcione melhor se você tiver 4 horas de arte ao invés de 2. Agora, uma questão que é muito importante e que é, infelizmente, novamente, num filme muito importante para a cultura negra brasileira, e eu tô tendo que falar sobre uma pessoa branca, é que Malês foi lançado justamente numa época polêmica, né? A gente tá aqui no finalzinho da exibição da novela Vale Tudo. No dia que eu tô gravando esse vídeo, vai ao último capítulo da novela, a gente finalmente vai descobrir quem matou Odete Roitman, mas existe um atrito da autora Manuela Dias com a protagonista da novela, a Thaís Araújo, uma mulher negra. E isso tem muito a ver com Malês de alguma maneira, porque esse filme pode muito servir como um token antirracista numa discussão em que ele não tem nada a ver. As críticas à Manuela Dias, como autora desse remake de Vale Tudo, são super válidas. Mas a gente sabe como a internet funciona e o meu maior medo é que usem o filme Malês como defesa de algo que não tem defesa. E aí, mais uma vez, a gente tem um capítulo da história negra muito importante sendo eclipsado por uma pessoa branca. E bem, isso não precisava estar acontecendo, era só ter escolhido outra pessoa para escolher esse roteiro. Mas enfim. E talvez a gente teria diálogos mais profundos, personagens mais concisos e uma trajetória digna de heróis para as pessoas que participaram desse Levante dos Malês. Uma pena é que tudo tenha ficado assim. Mas enfim, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Se você quiser assistir Malês no momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme tá em cartaz nos cinemas. Mas se você chegou depois nesse vídeo, dá uma olhadinha no link da descrição para saber onde o filme tá disponível. Para Malês, eu dou 2,5 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema. Você pode tentar defender a Manuela Dias de alguma maneira. E claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. O pior de tudo é que tem uma cena de Malês que não sai da minha cabeça e que é pra mim a pior de todas. Vem um personagem branco num cavalo, chega pros personagens negros, explica o que é a Revolução Industrial e vai embora. Juro. Até o próximo filme.